Começa agora, programa Silvia Cesarino, o ID de Deus. Sentindo o coração bater, o que eu vou fazer? Espero em Deus, pois sei que somente Ele pode fazer. Sofrendo, vou me redimir. Eu sei que o erro foi meu, mas Deus é Deus. Não paro de clamar, não paro de clamar. Espero em Deus, porque eu sei que o milagre vai chegar. A boca está no pó para te buscar. Meu Deus é grande e fiel, meu Deus é grande e fiel. O que eu vou fazer é te exaltar. A boca está no pó para te buscar. Meu Deus é grande e fiel, meu Deus é grande e fiel. O que eu vou fazer é te exaltar. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor. Deus, Ele é fiel. Vocês viram? Esperar em Deus como vale a pena? Para esperar no Senhor, nós temos que estarmos de joelhos, né? Com a boca no pó e ter certeza que Ele nos ouve, né? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A pequena Eva está aqui conosco também. O meu irmão pastor, Otamir, que eu tenho orgulho, meu irmão caçula. Sexta-feira ele veio nessa programação. Eu falei assim pro meu esposo: não é legal o que você fez, não. Você convidou ele, mas eu convidei primeiro para levar a mensagem. Que é isso? Eu falei, não, terça-feira você vai. Falei, tudo bem, né? Porque a palavra de Deus, né, ela é enviada e tem um propósito, né, Eva? Sim. Como é que você está, Eva? A paz do Senhor para todos. Boa noite, Silvia. Boa noite, Wanderlei. O nosso irmão Otamir, que está aqui, um homem de Deus abençoado. E vocês que estão do outro lado aí, nós estamos em paz, Silvia. Sim, glória a Deus. Né? Apesar de tudo que vem ocorrendo, todo mundo sabe que a nossa cidade aí está saindo de tudo quanto é noticiário, até fora do país. Estamos passando por um momento difícil, mas apesar de tudo, estamos em paz, porque sabemos que a mão do Senhor está sobre nós. O segredo é saber que existe um refúgio secreto da parte de Deus, né? Sim. E com isso nós temos que crer, porque se a gente deixar o medo predominar, porque o medo ele é maligno, ele não é de Deus. Agora, se você crer, se você tiver fé, não, você vai respeitar as leis, mas você não vai se colocar no cativeiro e ficar lá.
Quais são as prioridades que você vai dar? Tem que respeitar a lei? Sim, mas é a lei de Deus. Eu digo que a lei de Deus ela é maior. Eu creio nesse poder de Deus e eu falo para vocês que eu sei o que é Deus ter a misericórdia em nossas vidas e a graça dele, que é aquilo que a gente não merece, mas que ele nos doa, né? E aí, Tamir, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço o convite, né, de poder estar aqui. Como a nossa irmã Eva falou, né, nós estamos passando por um período difícil, mas Deus se faz presente no meio de nós. Tudo isso é momentâneo, é passageiro, e não importa o tamanho da tempestade, mas o que importa é o tamanho do nosso Deus. É Ele quem nos livra, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos cuida. Devemos ter fé, prudência, fé, andar na presença de Deus, né, minha irmã? Sim. E pedir para Deus dando livramento, porque nós tivemos algumas baixas de pessoas que nós tínhamos contato, eram próximos, amigos, irmãos, e a gente sabe que tudo é a vontade de Deus, né? Nada se perde, nada deixa de ser justificado perante o Senhor Jesus. E vamos lá aguardar, né? Tá aqui orando por vidas, por família, por pessoas, pedindo para que Deus venha em providência, né? Que a palavra de Deus que vem aos nossos corações, ela nos dê conforto e força, porque estamos fragilizados, né? A sociedade, o planeta está fragilizado com essa onda que vem vindo aqui. E a gente sabe que Deus ele vai nos dar vitória no final de tudo isso. Em nome de Jesus. E presbítero Vanderlei, a paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, irmã Silva, irmã Eva, pastor Tamir, tudo bem, graças a Deus. Estamos na luta aí, embora com alguns problemas aí que a gente está enfrentando nessa pandemia toda, mas, né, a gente está em Cristo Jesus aí, estamos batalhando. Glória a Deus por isso. Olha, irmãos, eu tenho algo para dizer para vocês. Vamos orar? Vamos. Começa, Tamir, por favor, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, pelo santo nome de Jesus Cristo que se faz presente no meio de nós, Pai. O Senhor contempla, Senhor, todo o globo terrestre, Pai. O Senhor que intimamente conhece e sabe, Senhor, o querer e o poder que só o Senhor tem, Pai, para livrar, Senhor, estendendo as tuas mãos como fizeste no deserto, Pai. Entra, Senhor, neste momento, Senhor, nas casas, nos lares, nos hospitais, nas clínicas, Senhor, aonde os nossos pés não podem ir, ó Pai. Eu creio, Senhor, que haverá um despertamento, um avivamento, Pai, uma restauração material e espiritual, aonde estiver, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua santa palavra, que no dia de hoje, Senhor, que neste momento faça diferença, Pai, que esta oração venha alcançar, Senhor, venha mudar, Senhor, o atestado médico, venha mudar essa situação, venha tirar do leito, venha abrir os olhos espirituais, Pai, e tirar do vale da amargura, Pai, pois o momento que o Senhor se faz presente, Pai, vidas, Senhor, meu Pai, são restauradas, caminhos já estão sendo reestabelecidos, Senhor, e a tua graça, Pai, a tua graça já começa a encher os lares, Senhor, abrir os pensamentos, e aquele que diz, ora vem, Senhor Jesus, se prepare, porque Deus se faz presente. Deus já ouviu a tua e a minha oração. Não é o tamanho do vento, mas é o tamanho do teu Deus que importa neste momento. Não importa os rumores, mas Ele é o Senhor dos senhores. Louvamos, abençoando o nome do Senhor Jesus por toda a terra e por toda a humanidade, pelos aqueles que sorriem, pelos aqueles que choram, pelos aqueles que caíram, mas aqueles que se levantam também na presença do Deus Altíssimo. Que Deus venha abençoar esta programação, que Deus venha abençoar você, ouvinte, que está aí atento, ouvindo. Que Deus venha falar com você, que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus glória por a Deus. isso. Que oração Amém. linda, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, ele diz que porque para Deus, Nada Nada é é impossível. se nada é impossível, tome posse da bênção, você precisa acreditar. Hoje eu trago como tema a palavra acreditar. Acreditar, ter fé, confiar, entendeu? O ser humano precisa acreditar, olhar para Deus e dizer, o meu Deus pode, o meu Deus faz. Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus. Oh, aleluia! Eu sempre trago para vocês algumas mensagens que eu recebo, né? Eu recebi essa mensagem da Marisa. Eu tenho uma da Marisa, uma da Lília, que diz assim, ó: lá em cima tem um médico que cura alma, corpo e mente.
A gente só precisa ser paciente. Amém. Nós queremos tudo para ontem, né? É verdade. Tudo para ontem, nós não queremos esperar, nós queremos que as coisas aconteçam rapidinho. E eu não gosto dessa fase porque não é de Deus. Deus tarda, mas não falha. Não, ele não tarda. Ele chega no momento certo, na hora certa. Tudo é permissão dele. Até mesmo quando a gente ouve que ele não fez da forma que a gente queria, né? Mas faz parte. Já imaginou se a gente só ouvisse sim de Deus? Seríamos filhos mal educados. É verdade, mal educados mesmo, acostumados a ficar esperando Deus falar sim, sim, sim. O verdadeiro amor corrige. Sim. E ele nos corrige de uma maneira tão maravilhosa, esperando que a gente desperte, que a gente acorde, né, para o amanhã. O presbítero Vanderlei vai estar preparando um louvor maravilhoso, diferente da semana passada, em nome do Senhor Jesus, para nos alegrarmos, né? Adorar o Senhor. Eu falo que os louvores, eles são palavras, oração. Uma oração de Deus em nossas vidas, né? E fala com cada um de uma maneira especial. Tudo bem, presbítero? Já dá para tocar? Receba esse louvor em nome do Senhor Jesus e logo a Eva estará falando algo da parte de Deus. O meu irmão vai trazer a mensagem, mas não ficará só na mensagem. Ele vai participar também dessa programação, Amém. porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Vai dar testemunho, né? Eva também vai falar. Tem muitas coisas para a gente dizer da parte de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Quão grande Quão grande
Agora em Jaú você encontra a Império Doces, trabalhando no atacado e varejo, na rua Cesário Cortese, número 39, no Jardim Pires 1. Telefone WhatsApp 14 99812 0681. Império Doces, em Jaú. Turma Pulo da Alegria. Aluguel de brinquedos, carrinho de algodão doce e pipoca. Balada Kids, máquina de fumaça e bolhas. Palhaço Leco Leco. Tudo para sua festa e eventos. Entre em contato agora com a tia Drica pelo 14 998 26 37 38 ou o tio Fernando no 14 99194 59 66. Turma Pulo da Alegria. Pense nisso, as pessoas trabalhando e ouvindo rádio, seu cliente no carro e ouvindo rádio, na fazenda, todos ouvindo rádio, na cidade, o rádio sendo ouvido por todos. Pensou? Então invista no rádio, o canal que liga você ao não se respeita mais ninguém. E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu? Bem, eu cedo meu lugar no ônibus para mulheres e idosos. Se tenho de chamar alguém, chamo pelo interfone e não fico buzinando na frente do prédio que nem um louco. É um mínimo de civilidade, não é mesmo? Pois é, são coisas simples assim. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Estúdio Rocha Eterna, Universo da Beleza, especialista em cabelo afro unissex. Agenda o seu horário pelos telefones 14 99644 3514 ou 3416 7967. Falar com Gessi Esteves. Estúdio Rocha Eterna, Universo da Beleza, Avenida Doutor Prefeito Alpeu Fabres 485, Jardim Padre Augusto Sani, em Jaú. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Proteção de células nervosas. Especialistas destacam que a vitamina B12 possui um papel importante para a proteção das células nervosas, já que é um dos principais componentes da camada de mielina, que protege os neurônios e que regenera danos provocados nessas células. Assim, seu consumo pode ajudar a retardar ou até mesmo evitar doenças derivadas da degeneração de neurônios, como a demência, por exemplo. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Voltamos com o programa O ID de Deus, com nossos convidados mais que especiais hoje aqui. E nós estávamos falando, né, do que está acontecendo, das coisas que vêm, né. E eu sei que eu escutei o Otamir, a hora que eu estava chegando aqui, ele falar que perdeu alguns conhecidos, pessoas queridas, bastante, né. Eu também passei por uma situação, a Débora Carrasco, ela era amiga minha, né? Todo mundo viu que ela saiu no noticiários, fotos dela no Facebook, tudo, né? Aí as pessoas perguntaram assim pra mim: você não está preocupada com o Covid? Porque toda a minha família pegou. Minhas tias, minha mãe, a minha avó, que tem quase 90 anos, pegou Covid. Aí eu falei: não, eu não estou preocupada. Porque eu falo assim, quando a gente confia, o próprio Senhor fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Devemos respeitar a lei do homem, mas também devemos respeitar mais ainda a lei de Deus. Deus falou para a gente confiar, então confiem. Me fizeram outra pergunta também. Por que muitas pessoas partiram?
né? Pessoas boas, pessoas que se diziam não ser tão boas assim. Aí eu respondi para essa pessoa: sabe por que muitas pessoas partiram e as pessoas não conseguem entender? Porque isso é apenas o começo. Haverá muito mais coisas pela frente. Isso não vai parar por aqui. Haverá muitas tragédias, muitas perdas dolorosas. Quantos milhões de pessoas não morreram já? Quantas não virão morrer ainda? Mas por que Deus está recolhendo o povo evangélico também, fora os que não são? Eu vou falar o que eu ouvi de uma pregação. Porque Deus sabe que essas pessoas não suportariam o que há de vir, Altamir. Silvia, Deus não está recolhendo só o ímpio, mas Deus também está recolhendo os cristãos, porque são pessoas que não irão aguentar o que há por vir. É melhor que Deus leve essas pessoas agora do que elas se percam lá na frente e neguem a Jesus. Sim. A gente não consegue entender isso. A gente chora. Deus parece loucura, né? Parece loucura, porque não é fácil você perder alguém que você ama. Eu perdi minha mãe por um outro motivo, mas eu tenho aquela saudade que aperta o coração. Uhum. E cada ano que passa aumenta ainda mais a saudade. Você não esquece porque era companheira, meu braço direito, né? Mas a vontade do Senhor prevaleceu, ela sempre vai prevalecer. Hoje o ser humano está querendo, né, adivinhar. Uhum. E na verdade tem que saber que Deus é o Todo-Poderoso e que disseram assim: não cai uma folha da árvore, não está escrito na Bíblia. Não está escrito que não cai uma folha da árvore mesmo, mas está dizendo que ele é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, até a folha para cair de uma árvore precisa da permissão dele. Sim. Não é? É verdade isso. E essa pessoa que me perguntou isso, né? Não vou citar nome de quem é alguém muito próximo a mim. A minha avó, ela pegou Covid. Ela é uma senhora de quase 90 anos. Ela já viveu muito. E quando ela pegou, as pessoas falaram assim pra mim: agora sua avó vai. Aí eu falei: não, ela não vai. Ela só vai se Deus permitir. E Deus sabe se ela tem suporte para aguentar o que há por vir ainda. E eu tinha certeza que ela não ia. Eu dobrei meus joelhos e falei pro Senhor. Eu falei: Senhor, se ela for com forte corações, porque são 15 filhos. Todos vivos? São 11 vivos ainda. Eu falei: tem uma geração inteira ainda ali. Aí eu fiquei em paz, eu fiz a oração e fiquei em paz. Quando foi no domingo, veio o comunicado: minha avó já estava em casa de volta. Tá vendo só? Ela passou. É acreditar, é você acreditar naquilo que você fala, é você profetizar. Tem pessoas que profetizam, que falam do amor para todo mundo, não fala para si mesmo, irmã. Sim. Não acha que para ela não vale, não é, Altamir? Com certeza, tem muita gente assim que precisa confiar em Deus, porque se você não for o profeta da sua vida, você vai ficar por muito tempo sentado esperando o profeta vir, e Deus não vai mandar. Porque se você não for o profeta, ninguém vai confiar, porque Deus te confiou tanto em você que deu o próprio filho. Então começa a ser profeta da sua vida. Começa a dizer que essa situação não é para morte, que Deus vai reverter. E ainda eu digo mais, tem muita gente chorando, dizendo assim: eu perdi parente, eu perdi isso. Que aquele que está em Cristo Jesus não morre, mas herda a vida eterna. A gente deve chorar e ficar triste pelos aqueles que não foram em Cristo Jesus. Porque aqueles que foram em Cristo Jesus, nós vamos nos encontrar com Ele, porque é para Cristo Jesus que nós devemos ir, que nós queremos ir. O homem veio de Deus e o certo é voltar ao Pai, não se perder pelo caminho. Então por isso que há necessidade de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, porque ainda que a carne desça a sepultura, a nossa alma, o nosso espírito, ele vai para Deus. É lá que vai ter o reencontro, todas as dores se passaram, todas as feridas foram curadas, estaremos restabelecidos, pronto para adorar. É verdade. Então você que está aí do outro lado, que perdeu um ente querido, que a gente sabe que a terra ela está ferida, ela está machucada. E a cura é Jesus. Você que está ferido, está machucado com a perda, dê glória a Deus que eles foram. Porque coisas muito ainda há o que vir. A gente não sabe o que há de vir. Mas se Deus permitiu que a gente passasse por isso, estamos aqui,
É porque Ele sabe que você, eu e todos nós que estamos aqui, temos suporte para aguentar. Porque a hora que a gente não tiver mais suporte, e Deus sabe todas as coisas, se for para a gente se perder, que Ele nos leve antes. Porque Ele nos levando, nós ganharemos a vida eterna, estaremos salvos, do que permanecermos e acabamos nos perdendo no meio do caminho. Então, se você, como eu e outras pessoas aqui que estão aqui, perderam entes queridos, dê glória a Deus. Tente se conformar, peça a Deus que conforte o coração de vocês. Não fiquem desesperados, confiem. É fácil confiar, Otamir? Não. É fácil confiar, Silvia? Não, não é, mas você tem que colocar em prática. Que Deus que nós servimos? O Deus vivo, Deus é um Todo-Poderoso. Deus que Ele tem boca, Ele fala, tem ouvido, Ele ouve, entendeu? Tem olhos, enxerga, não é? Tem nariz e sente cheiro. Sim. É um Deus que toca em nós de uma maneira especial. Só depende da nossa fé. Acreditar. Você pode contrariar todas as palavras que vêm negativas até você. Como o presbítero Vanderlei, ele falou assim, olha, Silvia, agora há pouco fiquei sabendo de uma notícia. Tudo bem, mas essa notícia veio para a gente orar mais, buscar mais e saber assim, o meu Deus, Ele tem poder para resolver tudo isso. Porque tem algumas famílias sofrendo, chorando, porque ainda não buscaram Deus. Porque ainda não confiaram em Deus. As notícias ruins vão chegar. Aqui na rádio tem o noticiário. E é o papel mesmo de trazer para as pessoas informações. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que vivemos a palavra de Deus, nós podemos contrariar. Porque a palavra de Deus, ela é tudo. Ou nada para quem não confia. Meio termo, ficar em cima do muro, o Senhor vomita. Meio termo, quando se diz meio termo, eu tenho essa visão, não sei se vocês têm. O meio termo é quando você não confia. É o que fala a palavra de Deus. Aquele que está em cima do muro, ele vomita. Você não é nem quente, nem morno. Então você já é um gelado. Já é um gelado. Já está na onde? Fazendo a vontade do inimigo. Que Deus nós servimos? Porque falar de Deus é muito fácil. Falar da palavra de Deus é muito bonito. Mas você vive? Você crê? É preciso crer, é preciso buscar as atitudes que você vai ter, que a pessoa vai saber se você vive ou não vive. Não é fácil, mas também não é impossível. Viver a palavra de Deus não é impossível. Homens da Bíblia, nossos irmãos da Bíblia, o que eles passaram por humilhações, por inveja, perseguições, por morte, teve crime. Na Bíblia, tudo que nós estamos vivendo hoje, a gente vê na Bíblia que aconteceu com aquele povo. Sim. Mas algo lindo perseveraram. Algum povo, o povo de Israel no Egito, sofreu, pereceu por quê? Desobediente. Muitas pessoas estão dizendo, se esse povo clamasse ao Senhor e vivesse a palavra do Senhor, seria totalmente diferente. Sim. Mas o livre-arbítrio, a escolha errada, faz com que, Eva, a gente venha perecer. É verdade. A falta de fé, a falta de acreditar, não é? As pessoas deixam que o pânico, o desespero, as conversinhas entrem dentro delas. E elas param de crer, param de acreditar. Não deixe que o medo, o desespero, o pânico tomem conta de vocês. Quando em isso nome vier, de Jesus, ore ao Senhor. Repreenda. Confie nele. Fala, o Senhor é maior que tudo. Ele nos deu a vida. Nada vai acontecer sem a permissão dele. Nada. Não vamos abusar. Sim. A palavra de Deus fala, vigiai, orai e vigiai. Não vem primeiro em orar. Primeiro o Senhor manda vigiar. O que é vigiar? É essa prudência que temos que ter. Isolamento. Hoje mesmo, né? Voltando da cidade, pessoas que sabem que tem que usar máscara sem máscara, né? Que sabe que tem que usar o álcool gel, não querem, que nem aquela moça que fazia youtuber, né? Eu quero mais aglomerar. Aonde que ela está aglomerando? Debaixo da terra. Embaixo da terra. Então esses desafios não dá. A Bíblia mesmo fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, cada um tem aquilo que procura. Plantou, colheu. Entendeu? Né? A Bíblia fala pra gente se cuidar. Te olha que eu te amarei. A turma fala assim, eu sou de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser, eu também. Não, você não pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus, ela diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É verdade. Então, você pode fazer tudo, mas você está preparado pela consequência? Tudo tem uma resposta, não é? Tudo tem.
A gente estava comentando antes de entrar no ar sobre o carnaval do ano passado. Aquilo foi uma afronta ao nosso terrível. Deus. O que aconteceu? Todos nós estamos pagando. Mas a pessoa que fez aquilo disse que já não está mais nessa terra. Não tenho certeza, mas parece que sofreu um acidente e parece que morreu. Né? Então tem que pensar muito bem que vai fazer, não mexa com Deus, não blasfema contra o Espírito Santo. Vocês que estão aí do outro lado, vocês devem falar assim, você está falando porque não atingiu sua família, mas tem pessoas conhecidas, pessoas que eu sempre quis bem. Por exemplo, a pastora Isabel, meu Deus, quando eu soube que ela faleceu, a mãe dela de 94 anos, né? Se eu não me engano, a filha também. Entendeu? Tem outra família do pastor Celso, faleceu a esposa dele, a nora dele estava grávida, tirou o bebê também faleceu, e o filho dele, graças a Deus, saiu. Mas é uma família que foi dizimada, né? Infelizmente, perdeu a vida, né? E algumas pessoas vêm fazer alguma... Tá assim, não brincar. Não brinca com Deus, não brinca com as leis, seja prudente, mas não deixe o medo dominar a tua mente, em nome de Jesus. O médico dos médicos, que se chama Jesus, ele opera o milagre através do que Deus permite. Verdade. Né? Porque ele é o nosso intercessor, né? O Espírito Santo é o nosso consolador. Nós temos que pensar muito bem, né? Naquilo que a gente vai falar, que a gente vai fazer, naquilo que a gente acredita, e é individual. Temos que respeitar a opinião de cada um. Sim, é verdade. Né? O presbítero Vanderlei, ele disse que tem alguma coisa sobre o noticiário, não sei se ele está aguardando para sexta-feira, se pode comentar alguma coisa, quarta-feira. Pode comentar alguma coisa, presbítero, sobre a sociedade, o que está acontecendo? A respeito de Jaú e da região, como eu falei lá, né, semana que vem vai ser impossível não dar um lockdown, que é fechar tudo. Praticamente certo isso, né? E com relação ao vírus, esse vírus que está aí, essa mutação que é conhecida como a variante P1, né? Esse é o nome desse vírus, pelo menos só descobriu esse até agora. Sim. Né? Que é o mesmo que está no Amazonas e que passou lá pelo Reino Unido, para aqueles lados lá. Né? Mas tem outras variantes. Então, com relação a esse vírus que a gente está aqui, a vacina que está sendo aplicada, ela pode até ser eficaz. Pode ser eficaz contra ele. Pode ser, mas não tenho certeza. Sim, mas tem uma variante que foi descoberta na África do Sul, que a vacina não é eficaz. É uma outra mutação da mesma Covid, que está já em solo africano, só que não tem nenhuma vacina. A vacina não é eficaz. Todas essas vacinas que está aí, que existe, ela não é eficaz contra esta outra mutação do vírus. Então, eles vão ter que tentar montar uma barreira para esse vírus não sair de lá. Porque se sair, a gente não sabe o quanto mais de gente pode morrer, pegar, enfim, é bem complicado. Eu vejo isso daí acontecer assim, que nem um antibiótico. Você toma um antibiótico, você para esse antibiótico, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele não vai fazer efeito, vai criar um anticorpos mais forte, não é? E com isso vai ter que procurar um outro antibiótico para poder combater, né? Creio que seja mais ou menos isso, né? Essa doença, não é? A gente precisa tomar bastante cuidado, que o nosso corpo, quando ele começa a receber muitas doses de medicamento, muita coisa forte, ele fica fragilizado. E aí essa doença, ela cria poder. Então, tudo que a gente deve fazer, a gente deve ter uma medicação médica, deve estar sempre com acompanhamento, porque se o corpo não está bem, aí qualquer vacina, quando chegar, ela não vai ter uma reação correta. Então, tem pessoas que estão comprando medicamento por ele mesmo, está se automedicando. Então, devemos ter cuidado, devemos passar pelo médico, devemos ouvir os conselhos para a gente não fazer errado, porque o indivíduo tem que estar bem. Você tem que se alimentar bem, você tem que estar saudável, para o seu corpo poder ter força para reagir contra qualquer tipo de vírus, para ele ter força, porque se o corpo não tem força, não tem medicamento que faça efeito. Verdade, e a gente não pode esquecer que os médicos, enfermeiros, enfim, pessoal da saúde são instruídos por Deus para cuidar da gente aqui, né? Sim. Deus deu a sabedoria para eles, o ensinamento, para que eles pudessem prolongar na maneira humana, né, o mais possível a vida de cada um aqui. É para isso que existe a medicina. Por isso que Deus deu a medicina, né? Para que os dias um pouco na Terra fosse prolongado, né? Embora a taxa de vida seja bem baixa, né? Mas ela pode ser prolongada, mas vai de cada um.
Nossa, se cuidar e seguir, né? Então tem tudo isso, só que a gente tem que torcer para esta outra variante aí, e diz que são pelo menos 10 variantes dessa Covid, né? Porque Deus. o que a gente está passando aqui, para quem não é de Jaú, para quem não é do estado de São Paulo, e muita gente acompanha que não é daqui, o que a gente está passando em Jaú e Araraquara, que é vizinho, não é mais a Covid-19 tradicional de 2020. Não. Né? É uma outra Covid, é uma mutação, é um vírus modificado da Covid. E é isso que está dando problema. Na verdade, eu acho que para resolver isso, o prefeito realmente ele tem que fechar tudo não vai ter outra e não opção, ter né? mais contato numa cidade com a outra, né? Até Deixar porque as pessoas de fora entrarem. Sim, Nem até porque daqui para outro, porque essa tem que ter uma mutação, a solução. contaminação dela entre os jovens é em massa, né? Então, ao tempo que contaminava 10 com a Covid tradicional, essa contamina 100 num raio curtíssimo de O duro espaço. que é que esses jovens, eles vão para esses lugares aí de festa, baladas, Sim. né? Aí eles voltam para casa, daí tem a pessoa de idade, E é ali tal, que o pai, a mãe contamina que vai todos. trabalhar e contamina, né? Esse domingo Eu mesmo em não Jaú. sou contra de ter dado a vacina nas pessoas idosas, Não, né? imagina, tem Mas eu tem acho que dar. deveria ter dado para os idosos e já para os jovens. Porque os jovens são desobedientes, Sim. eles são terríveis, porque eles querem sair, eles não querem ficar dentro de casa. E a gente falou no último jornal Né? para os pais aí, segura. Não sabe? consegue. Dá um Não jeito, consegue se for ter preciso. autocontrole. Eu sou contra a agressão, eu sou contra bater, mas se for preciso dar uns tapas, dê uns tapas para não educar. consegue, é capaz do pai apanhar Sabe? também. É porque não pode, Existe Maceió. também a Veja. lei do menor, né? Veja a deixa eu situação. falar aqui. Domingo em Jaú, sábado à noite para o domingo, fecharam uma edícula com 83 jovens de menores dentro dessa edícula. Sabe? Irresponsável Tinha pai quem e mãe alugou esse e ridículo. acharam o pai e mãe no Face pedindo pro povo ficar em casa e o filho dele estava lá. Pois é. Então olha o tamanho Às vezes da nem coisa sabia que é. eles nem falaram para os pais aonde Então, iam. Aqui em Jaú tem a savaninha. Tem a savaninha, o local, pelo amor A de Deus. savana não tem vezes. tido mais, viu? Não está tendo, porque tá a tendo polícia mais. deu em cima. Sim. Graças a Só Deus que os policiais estão Não, batendo eles em estão em cima. Glória, eu quero assim agradecer pelo policiamento em Jaú. Não, tá bem São feito. homens que estão batalhando, andando, fiscalizando, fazendo serviço, sabe? E também a autoridade. O respeito, O respeita. pessoal está tentando fazer, Entendeu? Marcelo, ninguém pode falar. Até porque Jaú, que nem a gente falou, não tem uma grande fiscalização porque não tem polícia Não tem. suficiente. Não tem. Sim, mas estão não tem fazendo o que fiscal podem, suficiente. né? E um cuidado maior também, que eles também estão na frente de risco. Ah, De sim. risco, E eles sim. vão para Não casa, tem como. porque eles têm um contato direto, Sim. e eles vão para casa e também tem família. Tem, Sim. sim. Tem todo esse Tem agravante, pessoas de idade com e problemas. a gente tem que ter todo esse cuidado. E o que a gente pediu é para os donos de edícula, não aluga, gente, não aluga edícula, é para festa, sabe? Porque até vão ser penalizados. Eles estão atrás de descobrir quem que é o dono dessa edícula e a multa dele pode chegar até 10 mil reais, aí vai ter que pagar. É pouco. Né? É pouco pouco, ainda, pela Mas desobediência. não é só Né? isso não, porque no domingo à tarde, na hora que eu saí da sua casa, eu estava indo embora. Eu e o Júnior, a gente viu uma saveira passando. Eu tive capricho de contar quantas mesas tinha em cima da saveira. Tinha 8 mesas, aí eu pensei, bom, se tem 8 mesas, automaticamente deve ter Com 6 certeza, cadeiras. sim. E eu tive capricho de contar todas as cadeiras. Eu falei pro Júnior, Júnior, vai mais devagar, que eu vou contar quantas cadeiras tem. E eu contei. Aí eu olhei pro Júnior e falei, Júnior, 8 imagina. vezes 4, se tinha 8 mesas, cada mesa cabe 4 cadeiras, só multiplicar. Então, aí eu falei pro Júnior, Júnior, você acha que não tinha aglomeração de pessoas? Claro Com que certeza. Se tinha 8 cadeiras, imagina para os banquinhos. E falar o pro pessoal de pessoal pé. que denuncie, gente. Não tem medo de denunciar, não, porque ninguém vai saber que foi E você. os policiais, viu? É eles sigilo vão, absoluto. viu? Eles vão sim, lá, sim. estão trabalhando muito, Entendeu? muito, Denuncia, muito. se tem uma tão festa perto da correndo sua atrás, casa aí que tá um olha. monte de gente, denuncia, porque é questão de saúde, não é questão de ser dedo duro, X9, o que seja, não. Tem que tomar né? cuidado, principalmente em todas as áreas, tanto na igreja evangélica, Sim. na igreja Sim, católica. tudo. Não é momento da gente estar fazendo aglomeração, é momento de preservar a vida, Sim. é momento de ouvir a lei da terra, porque aquele que é obediente à lei do céu é obediente à lei da terra. E a gente sempre cita, né, pastor, a questão da Bíblia, que a gente sempre vai nela, quando Deus mandou a mortandade naquele povo do Egito, né? Ele falou que era para todo mundo ficar dentro de casa, que passasse o sangue do cordeiro, que ali a morte não passaria, não entraria. Mas né? teve aqueles ainda que Só que perderam a teve vida aqueles por que desobediência. não deram atenção. Não, né? é. E é que nem na época do dilúvio.
É a mesma coisa. Então. Alertando. E a gente vê que a Bíblia mesmo nos relata que geração perversa. Sim. É uma geração má, uma Desobediente. geração perversa, desobediente. E infelizmente, ou felizmente, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo todos os dias. Sem dúvida. Todos os dias. E aí a gente fala, esse aqui é o fim. Não, esse é um dos primeiros ai. A humanidade vai ainda sentir dores maiores, porque o homem está se afastando muito de Deus. Sim. O homem está se afastando de Deus e ele está se entregando ao caminho que não agrada a Deus. Então, toda consequência tem efeito. É verdade, né? E eu vou falar, eu vi ontem no Face aí pessoas realizando cultos, gente. Não façam isso, tá? Pastores, se vocês são pastores de Deus, não façam cultos, não realizem culto com pessoas. Eu vi culto com pessoas ontem, não sei presenciar qual igreja que era, mas aqui na região. Mas não faça isso daí, não é momento para isso, não é momento para culto, não é momento para missa, não é momento para nada. Faz em família, seus membros da sua casa, pai, mãe, filhos, dentro da tua casa. Agradeça ao Senhor pelo livramento, faz um culto de ação de graça culto em casa, vocês. isso. Culto doméstico, não é? Que o povo já não perdeu o costume de fazer, o culto doméstico. As pessoas perderam. Antigamente os cultos domésticos as pessoas eram acham comum. Hoje, pastor, as pessoas acham que Deus só está dentro da igreja. Esse é o problema. Criaram na cabeça das pessoas que Deus só está dentro de uma igreja. Mas a igreja somos nós. Mas muitas Aquele pessoas templo que foi não tem mais isso. construído é o exemplo que o Senhor deu, onde a gente se une. Quão bom a gente vive a união. Mas então, a igreja física, ela foi criada para quê? Para a gente ali, a gente congregar, a gente fazer uma união. Isso, correto. Mas a igreja em si somos nós. Cada um de nós. Tanto porque quando eu sempre falo assim, quando nós estamos sozinhos, nós estamos fazendo uma oração, estamos pedindo a Deus, mas quando a gente está todo mundo reunido na igreja, se torna um clamor maior, todo mundo. A voz, mas Deus ecoa não deixa mais. de ouvir, nem a mesma nem mesmo o irmão Vanderlei, o presbítero Vanderlei, nem a irmã Eva. Ele está nos ouvindo tanto dentro do templo quanto fora do templo. E se Deus não estiver entendendo essa situação, que ele está no controle de tudo, mas eu me afastei da igreja. Você se afastou do templo, porque agora é necessário, mas eu não me afastei de Deus. Mas é isso que muitos não entendem, pastor. Eu continuo, porque tem pessoas, irmão Vanderlei, que se ele não estiver dentro do templo, ele acha que ele já deixou de servir a Deus. Eu sei disso. Aí ele vira os olhos para o mundo e começa a achar o mundo mais agradável do que a palavra do Senhor. É pessoas que não podem ficar fora da igreja, que ela se desvia. É assim, ela já se desvia, mas não pode acontecer isso, por quê? Porque as pessoas têm que entender que servir a Deus não é por causa do templo, não é por causa do pastor, não é por causa da irmã Eva, ou por causa da irmã Silvia, mas é por causa da minha fé, que eu creio, que eu estou buscando a salvação, eu tenho que ter a minha integridade física e espiritual para buscar a Deus. Agora, se a pessoa ela precisa do tempo físico para estar lá, então realmente ela não está convertida. Existem muitas pessoas dentro da igreja desviadas. Eu falo que Deus tem dado a oportunidade a cada dia. Mas essa pessoa é assim, você dá a oportunidade que Deus dá. Para que a cada dia ela venha conhecer da palavra de Deus e verdadeiramente venha aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Eu falo que é tão assim porque a salvação ela é individual, então não adianta você estar dentro da igreja ou não, a salvação é individual. A gente vai viver do que a gente aprendeu. Vai depender de como você está com Deus. Você aprendeu, eu creio que ficou armazenado dentro de cada um. Tem que ficar. Eu creio nisso. A gente, daqui para frente, a gente vai viver a palavra de Deus. A gente vai ver do que a gente aprendeu, do que a gente acreditou. Dessa maneira. Tem gente que fala assim, com o final do tempo as Bíblias serão tiradas, não vai ter mais a palavra. Vai sim, a palavra ficou aqui. O que não vai ter é o papel, o que não vai ter é a junção de pessoas dentro de um lugar só. Veja que interessante, muitos livros foram exterminados da face da terra. A Bíblia continua, a palavra de Deus continua. Muitas coisas, homens mesmo falaram que iam exterminar o Evangelho. Falaram que ia exterminar as coisas de Deus, o cristianismo. Aí, e eles foram e a palavra de Deus ficou. A Bíblia ficou. Existem países ainda que proíbe as pessoas, ler a Bíblia e ter acesso, né? E o que eles fazem? Eles vão em algum país, né? Em alguns países. Eles vão no porão, né? Eles levam em pedaços. E quanto mais proibido, a sede de Jesus, para quem deseja e não pode, é maior. Enquanto tem muitas pessoas que têm aí a palavra de Deus fácil na mão, não dá o valor que aquele dá, e aquele sai da sua localidade, ele corre o risco para ouvir essa palavra.
para voltar para casa Mais de uma doce maneira que o mel. transformada. E a gente fala assim, Senhor, que fé é essa? Que desejo é esse daí? É o desejo que leva aquela pessoa que vivia no pecado, aquela pessoa que tinha uma vida completamente errada, transtornada. É aquela sede, aquele amor que não se explica. É verdade. Porque na China, é proibido pregar a palavra de Sim. Deus lá. Lá para entrar é proibido. Então, aquelas pessoas que realmente vão buscar isso, eu não posso te dizer que eles são mais servos do que um, que eles têm mais desejo, são mais cristãos do que outro, mas eles estão rompendo o limite do natural das pessoas que vivem a ele para buscar o sobrenatural que se chama Jesus Cristo. Um amor que a gente não vê na terra, um amor que a gente não vê de marido para mulher, de pai para filho, porque assim, ele ouve falar e é gerado dentro dele um desejo, e aquele desejo faz ele romper o que é comum para eles, viver numa via de regra e buscar de uma maneira de falar, mas por que você está correndo esse risco? Por que você está sujeito a ser morto? Porque ele está buscando a salvação. Ele descobriu que tem um Deus que pode transformar, que pode trazer a vida eterna, e a gente fala assim, tem gente que tem tudo para servir a Jesus e não quer. Não quer. E não faz. Está dentro de uma igreja. Um dia um irmão veio me questionar sobre um diácono que estava lá e falou, aquele diácono é ruim, tem cara fechada, não dá sorriso para ninguém. E por que ele fica ali e ainda coloca ele de porteiro? Eu falo assim, louve a Deus e adore porque esse homem está aqui. Imagina se ele estivesse no mundo. Sim, é Imagina verdade. se ele estivesse no mundo. É o Deus da oportunidade, né? Eu falo assim. Vale a pena deixar ele mudar É. ali, porque todo dia. E aquele homem, para mim, ele sorria, para mim, ele conversava. E eu falava assim, não é da maneira que o irmão tá vendo, mas a maneira que você chega na pessoa, que a pessoa se dispõe a te receber. É. Se você dá o mesmo tratamento, a pessoa vai se fechar. Mas Chega se você primeiro, chega né? primeiro sorrindo, se você chega primeiro agradecendo, se você chega primeiro trazendo as boas novas, você vai ver, entrega o melhor que você vai ver o que você vai receber. É verdade. Tem pessoas que elas não têm para dar, por isso que elas não têm, mas elas conseguem criticar. Porque logo que você vê o defeito da outra pessoa, é o teu defeito primeiro que você vê nela. É Entendeu? É o verdade. defeito dela. Eu vejo muitos de vocês, Senhor, tem muitas coisas que o Senhor precisa mudar em mim. Eu sou uma pessoa que eu sou falante, sou uma pessoa que sou crítica. Às vezes eu sou verdadeira demais, entendeu? Mas eu gostaria que as pessoas fossem assim para comigo. Eu falo, às vezes eu não vou agradar a pessoa, mas ela vai ver minha verdade. Eu não vou me preocupar no que eu falei para a pessoa se foi uma mentira. Eu não vou, porque eu falei a verdade. Então, a hora que ela me procurar, eu vou repetir aquilo porque eu fui verdadeira. Agora, eu sou uma pessoa assim, a Silvia Sanhara, não, eu sou brincalhona, eu sou da gargalhada, eu brinco muito com meus filhos. Meu filho, por exemplo, o André, pintou o cabelo de vermelho. Eu chamo ele de passarinho foguinho. Lembra que a mãe tinha um passarinho que era o foguinho? Eu falo assim, ô Foguinho, tá recordando a mãe, a avó, ele dá risada. O Anderson chama ele de Zé Bonitinho. Olha louco, mãe, você, mas ele é um fofinho. A Letícia, agora, de tanto ela ser enérgica comigo, ela é sargenta. Sargenta, né? E eu falo com esse carinho, ele diz, ai, minha mãe, viu, não tem jeito, né? Mas desse jeito, as pessoas quando chegam em casa, vê a gente brincar, mas eles são amorosos, não são? Conhece, eles são amorosos. Eu acho que meus filhos, eles são felizes por ter uma família, por ter os tios. Nós, irmãos, o meu irmão Otamiro é o caçula, né, tá? O mais alto que fechou com meu pai, mas toda semana ele vai me ver. Tem semana que ele some, mas aí ele já fica esperando minha ligação. Tá, o que aconteceu? Ô, tio, eu trabalhei demais, ele trabalha muito. Você dá um jeito de vir me ver. Só que eu vou pouco na casa dele. Eu exijo que ele vai na minha casa, mas eu não vou tudo, porque ele me acostumou. Mas ele é um irmão que não tomou lugar do meu pai, mas assumiu um papel de paizão. Eu precisei muitas vezes dele na minha casa. Ele sempre teve uma palavra de conforto para amenizar algumas situações. E Deus fez a obra, porque muitas vezes quem está de fora vê muito mais do que está dentro da casa da gente. E a gente precisa receber em nossas casas, em nossa casa, homens e mulheres de Deus, que vai para somar, não para criticar, não para ficar apontando defeito. Já tem um monte para criticar, né? Puxa vida, pelo amor de Deus, de boa intenção, o inferno está cheio, né? Uma vez eu ouvi uma parábola, uma pessoa contando assim, tinha dois vizinhos, e o vizinho tinha crianças, e as crianças, elas brincavam, faziam barulho, e a senhora do outro lado se irritava, mas eram crianças.
E teve um dia que ela pegou, fez uma cesta, cobriu uma cesta, mandou para casa daquela criança, e aquela cesta que ela mandou estava cheia de esterco, cheia de coisas que não era agradável. Aí a mãe daquela criança pegou, levou para dentro. Depois de uma semana, um dos filhos daquela mulher bateu na casa daquela senhora, com a cesta, com o guardanapo cobrindo o que tinha em cima. Aí aquela mulher olhou para aquela criança e ela falou, sorrindo, minha mãe mandou trazer para a senhora. Mas por quê? Porque ela queria que a senhora ficasse feliz. E a mulher recebeu, tirou, viu frutas, verdura. Ela olhou e ficou admirado. Ela falou assim, mas por que a sua mãe mandou isso para mim? Aí aquela criança olhou para aquela senhora e falou assim, minha mãe mandou dizer que cada um dá o que tem de melhor. Nossa. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está pondo na cesta. O que a gente vai pôr na cesta para entregar para as pessoas. Às vezes é crítica, às vezes é uma palavra mais dura e aquela pessoa está fragilizada. Aquela Precisa pessoa de uma ainda é como atenção. uma criança, está aprendendo. E a gente acaba falando, viu, mas você tem que se comportar, você tem que fazer, mas ninguém ainda ensinou. Então a gente tem que ter amadurecimento para poder conduzir as situações. É muito mais fácil você criticar do que chamar, viu, você não quer caminhar comigo? Você não quer aos poucos aprender comigo, mas você é sábio. Eu não sou sábio, eu estou querendo aprender um pouco e vamos aprender junto. Vamos aprender a caminhar junto, vamos aprender sobre Jesus junto, vamos saber o que é amor junto, vamos mudar as nossas vidas junto. Se nós fizermos todos os dias um pouco, tomar cuidado com o que a gente colocar na cesta, a gente vai ser considerado como pessoas sábias, pessoas prudentes. Verdade. Então aquela criança com aquele sorriso, levando o que tinha de melhor, ele não se preocupou em dizer, nós somos tantos, e minha mãe ainda faz uma cesta e dá para a mulher que nos deu o esterco. Ele foi contente, porque muitas vezes você tem coisas para dar que não entrega. Não quer entregar, Não quer né? entregar. Vamos ouvir mais um louvor? Glória a Deus por isso. Deus é bom, muito bom. Glória a Jesus. Vamos adorar? Obrigado, Jesus. É tudo seu, Senhor. Adora a Deus junto comigo, vai. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos? Tá lindo. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu. Deixa eu sozinha não, vai. O que você faz, eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou.
Agora em Jaú você encontra a Império Doces, trabalhando no atacado e varejo, na rua Cesário Cortese, número 39, no Jardim Pires 1. Telefone WhatsApp 14 99812 0681. Império Doces, em Jaú. Turma Pulo da Alegria, aluguel de brinquedos, carrinho de algodão doce e pipoca, balada kids, máquina de fumaça e bolhas, palhaço leco-leco, tudo para sua festa e eventos. Entre em contato agora com a tia Drica pelo 14 998 26 37 38 ou o tio Fernando no 14 99194 59 66. Turma Pulo da Alegria. Estúdio Rocha Eterna, Universo da Beleza, especialista em cabelo afro unissex. Agenda o seu horário pelos telefones 14 99644 3514 ou 3416 7967. Falar com Gessi Esteves. Estúdio Rocha Eterna, Universo da Beleza, Avenida Doutor Prefeito Alpeu Fabres 485, Jardim Padre Augusto Sani, em Jaú. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. Ossos saudáveis. A vitamina D age na absorção e controle de cálcio. Esta é inclusive sua principal função. Tanto que a deficiência dessa vitamina pode ocasionar raquitismo em crianças, osteoporose em adultos, além de menor força muscular em idosos, aumentando o risco de quedas e fraturas. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse que hoje eu teria um tema para falar sobre acreditar, né? Que para mim acreditar é ter fé. E aí tem uma passagem da Bíblia que eu não vou ler, mas vocês vão poder ver na Esther. Eu vou contar a história, eu não vou pregar porque o pregador da noite vai ser o meu irmão Tamir, o presbítero Tamir. E vai ser uma bênção. Eu quero só falar algo para vocês sobre o acreditar, levar para vocês que estão aí na casa de vocês, né, preocupados com algumas situações e achar que não tem solução. Eu digo para vocês que tem. Presta bem atenção. Esther, o nome dela era Radassa, né? Ela perdeu os pais, ficou órfã, né? E seu primo Mardoqueu foi buscá-la e cuidou dela com muito carinho, com muito amor, né? Só que já tinha algo da parte de Deus para a vida dessa jovem, que era a escolha dela, não é? Para ser uma rainha, né? Ela é uma plebeia, né? Uma pessoa simples, humilde, mas ela foi obediente, porque Mardoqueu a criou como filha, né? Olha que responsabilidade de Mardoqueu. E buscar essa jovem e cuidar dela como pai. Muito bem. E toda a história conta, né, que o rei, ele teve um problema seríssimo com a sua esposa. Como chamava a esposa dele mesmo? A esposa do rei? Eu esqueci o nome. Oi? Lembra o nome dela? Não é Penina? Logo eu vejo. Do rei. Eu esqueci. Mas tudo bem, depois eu volto ver, né? Procura aí o nome dela. Ela disse não. Ela não quis se apresentar diante do pedido do rei para a festa que estava tendo. E com isso ela foi muito criticada e o rei aceitou conselhos, né, dos seus súbitos, né? E resolveu deixar ela seguir o caminho dela. Não queria mais, depois de uns dias. E aí foi dito para ele escolher as moças, né, de todas as províncias, né, para ficar 12 meses, né, se purificando e depois para ele escolher.
Por que você está dizendo isso? Presta atenção onde que eu vou chegar. Mardoqueu falou para ela assim: olha, você vai participar dessa seleção, mas você não vai dizer a sua origem, o seu povo. Tá? Não é Radassa, é Esther. A Radassa é a Esther, a mulher do rei. Eu quero lembrar o nome dela, mas me deu um preto na mente, viu? Não foi um branco. Ô, Glória, logo já está pesquisando. Eu quero contar porque eu não preparei isso no papel, né? Porque o meu objetivo é falar sobre acreditar. Hã? Vasti? É Vasti, não é? E a Vasti, né? Ela não quis obedecer a ordem do rei. E foi toda aquela confusão que aconteceu, né? E Esther foi selecionada e chegou o tempo que ela foi escolhida. Tem todo um processo que vocês verem, a história é linda, maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Vocês sabem que sempre nas nossas vidas tem um Amã, um invejoso, uma pessoa que quer que você se prostre diante dele, que você venha fazer a vontade dele, não é? E se você não fizer, você já cai na boca do povo que critica, fala mal de você, assim vai. E Mardoqueu, ele sabia tudo o que acontecia, né, naquele reinado. Ele era uma pessoa prudente. E chegou um tempo que Amã se aborreceu porque Mardoqueu não se prostrava, né? Todo mundo se prostrava diante da ordem do rei, que tinham que obedecer a Amã. E Amã ficou muito irado. E aí ele falou para o rei algumas mentiras, até que foi selado para dizimar o povo judeu. Ele descobriu que eles eram judeus, né? Conclusão: Mardoqueu ficou muito nervoso e deu um jeito da sua filha, né? Descobrir sua filha adotiva, a Esther, fica sabendo que Amã tinha preparado, né? Inclusive, Amã teve o capricho de preparar uma forca para Mardoqueu. Aí que eu quero que vocês entrem nessa parte. A Esther falou assim: mas o que eu posso fazer? Ele falou assim: não se preocupe. Você acha que com o tempo não vai descobrir qual é a tua origem? Então entra com nós para defender o nosso povo. Qual é o teu povo? Qual é a tua família? Ela falou assim: então vamos fazer o seguinte: jejum e oração, 3 dias de noite. Me ajuda em oração. Ela creu, ela conhecia esse Deus vivo, esse Deus poderoso, entendeu? Então, por quê? Para ela chegar até o rei, porque mesmo ela ter sido escolhida como rainha, ela não podia chegar no rei a hora que ela quisesse. Existia uma regra, existia uma ordem, mas ela ultrapassou os limites, né? Que foi buscar em Deus, se prostrar e pedir para o povo, né? Junto com ela orar e jejuar. Nós temos muitas vezes preguiça de orar, de jejuar. Fica mais fácil a gente criticar, fica mais fácil a gente murmurar, reclamar e não queremos nos prostrar diante de Deus. O nosso Deus, ele não é um boneco. O nosso Deus, ele não tem obrigação nenhuma de fazer para nós. Ele já enviou seu Filho unigênito, né, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter o livre-arbítrio e escolher. Muitas pessoas, eu digo sempre que se ele voltar, coloca ele no madeiro de novo. Porque a gente escuta tantas pessoas falarem que tanto vai para a igreja, que tanto faz isso, faz aquilo. Não, não é tanto. É muito pouco, não chega à morte de cruz. O acreditar é você ir além da sua inteligência, e além do seu diploma, e além da sua faculdade. Acreditar em Deus é você renunciar a tudo que tem nessa terra e buscar com intimidade aquilo que o Senhor tem para nos fornecer. É muito mais do que a gente pensa. E é gozado que a gente é ingrato. Nós somos ingratos, né? O Senhor faz, chega amanhã, qualquer coisinha negativa que acontece em nossas vidas, a gente já fica bravo, já quer abandonar e deixa de acreditar. Deixa de acreditar que amanhã será um novo dia. Deixa de acreditar que a fé é o firme fundamento das coisas que você crê e que você não vê. Muitas pessoas querem ver, que nem Tomé. Eu preciso ver. Não.
As coisas de Deus, ele fala, eu já fiz primeiro, então agora tudo que você tiver que fazer, faça. Porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. E tudo aquilo que aconteceu fez com que Deus mudasse a história daquele povo. Leiam essa Bíblia, Rainha Esther, lê desde o início e vão lendo, vai fazendo uma leitura que vocês vão ver que é maravilhosa a história, né? Uma mulher que mudou a história de um povo. E você está mudando a sua história? Está mudando a história da sua família? Você está mudando a história dos seus parentes? Você está sendo bênção ou está sendo maldição? Você está sendo testemunha? Ou você está escondendo alguma coisa? De Deus, eu vou dizer, não esconde. Eu, Silvia, não consigo esconder nada de Deus. Porque Ele nos criou, Ele conhece cada célula do nosso corpo. Ele conhece o nosso pensamento antes de se formar em nossa mente. Por isso, nessa noite, eu estou pedindo para vocês, clame ao Senhor. Acredite que essa situação que você está passando, desemprego, brigas no lar, algo que vem entristecê-los, saiba que Deus, Ele é todo poderoso. Vai depender de você para buscar mudar a história. Nós não temos poder de transformar ninguém. Não temos. Mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele leva até Jesus as nossas dores, às vezes coisas que a gente não consegue falar. E o Senhor, nosso Jesus, ele clama ao Pai e o Senhor fala, eu estou dando carta branca para você operar. Pega uma folha, escreva uma carta para Deus. Ah, irmã Silvia, hoje foi o último grão de arroz que eu fiz na janta. Amanhã é um novo dia. Agradeço ao Senhor pelo alimento de hoje. Eu perdi meu emprego. Busque no Senhor que Ele pode arrumar um melhor. Nessa pandemia tem muitas pessoas dando testemunhos de milagres. Você pode fazer a diferença, amém? Nós vamos ouvir mais um louvor e logo nós vamos entregar para a pregação, que eu quero dar um período maior para comermos a palavra de Deus, porque eu estou necessitando da palavra de Deus. E creio que você também. E você, Eva? Também? Amém. Glória a Deus por isso.
estamos de volta. Amados, falar também, irmã Silvia, dos pessoal que está acompanhando a gente aqui via redes sociais também. Tem bastante gente, viu? Deus abençoe a cada um aí que está acompanhando nessa noite. Deixa eu pegar aqui desse lado, depois eu pego aqui no outro grupo. Pegar bem lá de cima, lá que tem bastante gente. A Jezebel Caetano está conosco, mandando a paz do Senhor. Oh, meu amor. Deus abençoe, irmã Jezebel também. Deixa eu ver aqui, o Alan está conosco, o diácono Alan está com a gente também, mandando a paz do Senhor. O irmão Lira está lá em São Carlos, mandando a paz do Senhor também. Paz do Senhor. A paz do pastor, a irmã Silvia, a irmã Eva, todos aí, Deus abençoe, amém. Está com a gente também aqui a Joyce Santos, mandando a paz também. Amém. Glória a Deus, interagindo conosco. A pastora Dejanira, glória a Deus, amo todos vocês, ela está dizendo aqui também. Amém. A pastora Rosana Moura está aqui também, nossa pastora Rosana. Tá dodói, um beijo, linda. Mandando a paz do Senhor também. Boa recuperação aí para a pastora, para todos aí, que Deus abençoe, né? Amém. Deixa eu ver quem mais entrou aqui conosco. Deixa eu rodar aqui. O irmão Cláudio Mesquita está com a gente, o marido da Paula Mesquita, Deus abençoe. Sim, um abraço. Paz do Senhor. Está por aqui também mandando a paz. A Ana Cláudia Maria está com a gente também. A paz do Senhor, prima. Agora eu não sei para que ela falou. Oi, Ana Paula Cunha. Cláudia, um beijo, minha priminha. Isso, ela mandou aqui. A paz do Senhor, prima. Aqui também o Alan está falando assim. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Deus continue abençoando. O nome da bebezinha nossa que logo nasce é Radassa, ou Radassa. Radassa, agora que entendi bênção. o porquê da Radassa. A Radassa. A Márcia Cristina, ela está dizendo assim: paz, irmã Silva, peço oração pelo meu irmão, pastor Fábio Donizete, tá? Pedindo oração aí para estar orando pela vida dele. Sim. A Sueli Veríssimo, a paz do Senhor, irmãos, também está conosco por aqui acompanhando, tá? Deixa eu pegar aqui do outro lado agora, manos, que tem mais aqui nesse outro grupo também. O pastor Jacinto está com a gente também, lá da cidade Dois Córregos. Deus abençoe, pastor Jacinto, a sua vida. Deus abençoe. Também o irmão Rodrigo está conosco também aqui, irmão Rodrigo da cidade de Pederneiras. Obrigado Deus pelo carinho, Deus abençoe. Também o Júnior Duarte também está conosco, da cidade de São Caetano do Sul, São Caetano de São Paulo, está conosco também. São Paulo, semana passada ele estava, né? Semana passada ele participou. Deus abençoe, obrigado pelo carinho também. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. O irmão Erivaldo também está conosco, o irmão Erivaldo de Jaú também, mandando a paz e falando programação ótima. Glória a Deus, eu agradeço a participação de vocês, viu? E que o Senhor nosso Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos rodar a vietinha. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Amém, irmãos. Eu já saúdo novamente, né? Depois desse papo bom, a gente teve uma boa conversa, a gente está aqui descontraindo. A gente vai falar sobre a palavra de Deus, né? Vamos deixar Deus usar a nossa vida. E deixa Deus usar o seu ouvido também, porque entra pelo ouvido e vai para o coração, né? A palavra que transforma, que edifica. E eu queria agradecer o nosso irmão presbítero Vanderlei, a minha irmã Silvia, a irmã Eva, todos os irmãos que estão ouvindo, porque está aqui hoje trazendo a palavra de Deus, eu acredito e sei que é um grande privilégio. Tem pessoas que se alegram em ter um diploma de advogado, tem pessoas que têm um doutorado. Eu estou muito feliz de ter o certificado de servo de Deus, de poder trazer a palavra dele, que me alegra muito, porque em muitos momentos não é o diploma, não é o papel que traz o conforto ao coração, mas é a palavra de Deus. E nós vamos falar dela esta noite, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aí, que estão com a sua Bíblia, se quiserem estar acompanhando, eu estarei aqui em Mateus 3:13, que fala sobre o batismo de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura rápida de um pedaço e depois nós vamos deixar Deus usar a nossa vida aqui. A palavra de Deus diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João.
junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vem a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E saindo Jesus, batizado, saiu logo das águas, e eis que abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem me compazo. Glória a Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, em certos momentos, ela nos leva a meditar e nos faz fazer umas colocações, umas tipologias dos dias que nós vivemos e dos fatos que Deus nos relata sobre a tua palavra. Que diz assim, que Jesus veio da Galileia ter com João Batista para ser batizado com ele. Isso nos faz entender que muitas e muitas pessoas, outrora, em tempos e tempos, ouviram a boa mensagem e foram até uma igreja, foram até um local e ouviram a palavra, teve o desejo de fazer parte do povo de Deus e foi batizado por ele. Teve o ensinamento, teve o entendimento, e muitos de nós, pela vontade de Deus, fomos conduzidos ao deserto. Conduzida ao deserto, o que é, irmão? Ser provado, sim. Ser provado. As provas que vêm na nossa vida é permissão de Deus. Tem pessoas que dizem que é só o inimigo que nos prova, mas Deus nos deixa provar, porque o direito de aceitar a Deus ou não aceitar a Deus é meu e seu. Deus não nos força a aceitá-lo e nem nos força a amá-lo. Nós amamos porque cremos que Deus está conosco durante esse deserto que nós passamos, durante essa tentação que nós passamos, pela dificuldade, mesmo nos dias de hoje que nós estamos vivendo tudo isso, toda essa situação que estamos passando agora, é o deserto. Que atitude você tem no deserto? Qual é o deserto que você vive hoje? É o deserto do teu casamento, que muitas vezes não está indo bem? É o deserto do desemprego? E muitas vezes tem pessoas vivendo uma sequidão espiritual. Ele tem um carro bom, ele tem uma casa boa, ele tem, aparentemente, tudo está dando certo, mas dentro dele está seco. Ele não se encontra com ele mesmo, ele não consegue ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente no deserto que ele está. Nada lhe contenta, nada lhe satisfaz, nada está certo, nada está bom para ele. É uma sequidão tremenda nesse deserto. E ali o inimigo muitas vezes aproveita as brechas que são dadas por nós mesmos, por não entendermos o que Deus está fazendo. E aí ele começa a oferecer algumas propostas. E muitas dessas propostas têm afastado pessoas de Deus, pessoas que têm um chamado tremendo, um chamado para fazer a obra, um chamado para unir, um chamado para mudar vidas, porque a minha vida foi mudada pela palavra de Deus. A minha história foi mudada pela palavra de Deus, mas eu tive que passar pelo deserto da sequidão. Não foi nada fácil, não foi nada agradável, porque Deus deixou coisas acontecerem na minha vida e me tirou de perto da minha família, onde eu podia ter um amparo, onde eu podia estar refugiado. Ele me levou para um deserto, uma cidade longe. Eu passei por situações que eu achava que eu não precisava passar, mas Deus sabia. Eu cheguei a viver numa cidade grande como Piracicaba, a andar, a conhecer aquela cidade a pé. De andar a pé, eu conheço aquela cidade. Tanto que depois de 10 anos eu consigo andar lá e não me perco. Porque eu andava de dia, eu andava de madrugada e Deus foi me levando e me conduzindo por lugares que eu achei que nunca passaria. No deserto eu tive propostas e teve um momento de lembrar todo o trabalho, toda a luta que a minha mãe teve para criar 4 filhos, sozinha, porque meu pai, ele não estava presente. Minha mãe teve que ser a mãe e teve que ser o pai.
Nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos duros, e essa saída foi o que transformou a minha vida. E tudo que a minha mãe fez, todo o ensinamento que eu havia aprendido, me tornou uma pessoa melhor por causa da palavra de Deus, por causa desse deserto que ninguém quer passar. Eu tive que aprender a ter calma, eu tive que aprender a ter mansidão, e eu tive que aprender a trabalhar com o que Deus me deu. E o que Deus fez nesse deserto? Apesar de todas as propostas, né? Deus me ensinou que o caminho estreito, ele é digno, que o caminho estreito não levanta acusações, que o caminho estreito, ele chama a atenção pelo correto. Tem pessoas que querem chamar a atenção de qualquer maneira, mas nem tudo que ele faz é correto. Mas quando você busca o caminho de Deus, quando você está no deserto, você vê que o inimigo está te oferecendo coisas que te tiram do caminho do Senhor. Você deve parar e pensar: é isso que Deus quer para minha vida? É isso que Deus quer para minha família? Ou eu preciso fazer direito? Eu preciso fazer certo? Eu preciso fazer correto, até mesmo no deserto? Porque no deserto Deus vai te vestir, no deserto Deus vai te calçar, Deus vai cobrir você do frio durante a noite, Deus vai cuidar de você no calor do dia, que são as dificuldades que muitas vezes chegou a faltar comida, mas Deus não deixou a gente passar fome. Deus não deixou a gente passar dificuldades além do que nós poderíamos suportar. Hoje, depois, eu não digo que eu atravessei esse deserto, mas hoje eu criei uma intimidade com Deus por causa do deserto. Por causa das faltas, por causa das minhas falhas. E eu tive que aprender uma coisa, que a gente acaba entendendo, que não são a atitude dos outros, mas a atitude que você tem com os outros. Como você vai passar, você vai procurar dizer a culpa é dele, a culpa é dela, ou você tem que se corrigir, você tem que se acertar, você tem que entender o que Deus quer fazer. Eu não estou dizendo para nenhum dos irmãos, dos ouvintes que estão ouvindo, que é fácil, que a porta estreita é uma coisa fácil. A porta estreita, ela nos leva a fazer coisas que a gente não quer fazer. Muitas vezes a gente quer dizer assim: vou chutar o pau da barraca, vou fazer do meu jeito. Não, é do jeito de Deus. A porta estreita é assim, é do jeito de Deus. É do jeito que Deus pede, é do jeito que Deus manda, é do jeito que Deus quer. E quando Deus diz não, é não. E quando Deus diz pare, pare. Quando Deus diz é no deserto que eu vou te sustentar. Mas Senhor, o inimigo está me oferecendo um maná. Mas o maná é contaminado. O maná do inimigo é contaminado. O maná de Deus é puro. Porque o inimigo, ele imita as coisas de Deus. O inimigo, ele quer tirar você do caminho, como tentou tirar Jesus. Ele quer te levar num monte tão alto, num lugar tão alto, te mostrar todas essas coisas e dizer: eu te coloco aqui e você vai ser adorado. Mas quem deve ser adorado é Deus. A grande luta hoje é você cuidar da tua família, é você cuidar dos teus filhos, você manter. Eu tenho um grande amor, Deus, depois de tudo que eu passei na vida, de tudo que eu sofri, que às vezes as pessoas falam: mas você ainda não viveu. Eu tenho 45 anos de idade, mas eu passei coisas que às vezes as pessoas falam assim: você não precisava passar por isso, mas Deus deixou passar para ser edificado. Eu andei com pessoas boas, conheci pessoas que eram boas, pessoas que não eram boas também. E eu aprendi muito com isso. Eu aprendi a dar valor a uma coisa que Deus instituiu: a família. A família, os meus filhos, os meus irmãos, os meus sobrinhos, a família que Deus colocou. Porque se você cuidar dos princípios básicos, se você andar no caminho de Deus, se você andar com a família de Deus, se você andar com a palavra de Deus, não vai te faltar nada. Porque eu saí daqui dessa cidade, de Jaú, com uma mala só, apenas uma mala, revoltado com a situação adversa da minha vida, no deserto, que eu falei que eu saí daqui triste. Eu disse que eu não queria voltar aqui. Aí o Espírito me levou para o deserto, como fez com Jesus. E ali fui moído, ali eu fui provado,
Ali eu tive que reconhecer a voz de Deus. E Deus me fez voltar para onde eu não queria. Sabe quando Deus faz você voltar e você fala para aquele lugar não? Tem coisas que Deus nos dá a escolha. E tem coisas que Deus não. Ele fala não. Eu estava numa empresa, ganhava até bem. E Deus disse, o seu tempo aqui acabou. O seu tempo acabou. Eu estava fora das presenças de Deus e eu não entendia aquilo. Eu achava que não entendia. Mas eu já havia passado pelas águas, eu já havia ouvido a boa palavra, eu já tinha entendido e estava tentando fazer que eu não sabia. Aquele rapaz que pagava água, pagava aluguel, pagava as coisas, estava numa condição boa, estava dividindo, quando Deus falou, depois de 2 semanas eu estava dividindo uma cesta básica pequena com a minha sogra para poder me alimentar. Foi a hora que eu coloquei a minha mudança em cima de uma Kombi, eu e minha esposa viemos para a cidade de Jaú, minha mãe havia preparado tudo para a gente vir para cá, da maneira que ela pôde fazer, eu dobrei ali os joelhos naquela Kombi e me reconciliei com Deus. Virei as costas para as propostas do inimigo e fiz um acordo com Deus que muitas vezes a gente fala assim, não, Deus não é de troca, não foi uma troca, foi um acordo, foi um pedido, foi um apelo. Senhor, se eu ficar na tua presença, Senhor, o Senhor cuida da minha vida para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa fazer a tua obra, para que eu possa, Senhor, pregar o teu evangelho, andar, fazer o que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor mandar. E daquele dia para cá, Deus tem cuidado, Deus tem feito. Deus tem feito coisas tão tremendas nesse deserto que eu tenho passado. Ele conseguiu restituir a minha casa, Ele restituiu a minha dignidade como homem, Ele colocou a marca dele na minha vida. E aí falam-se assim, Deus parece ser tão longe, está tão longe, Deus está tão perto de você, meu irmão. Deus está tão perto da tua casa. É nesse deserto que Deus quer saber qual vai ser a minha e a tua atitude. É nos manjares, nas propostas. O inimigo está dizendo, se dobra seu joelho diante de mim, tudo isso eu te darei. Entra por essa porta mais larga que você vai conseguir coisas mais rápido. E eu vou te dizer que não. No tempo de Deus, no tempo do Senhor Jesus, todas as coisas vão ser agradáveis e melhor, porque o que você conquista no deserto, o que você conquista pela graça, o que você herda pela promessa de Deus é diferente. Ninguém te rouba, ninguém te tira, ninguém te toma, ninguém te ofende, mas eles dizem assim, eu vi o processo. Eu vi o processo lá no deserto, tá achando que não, irmã Eva? Deus viu o processo, eles viram o processo, ele viu como você chegou nessa rádio, ele viu tudo acontecer, ele viu, irmã Silvia, o processo que você passou para estar aqui hoje, eles viram, eles sabem, irmão Vanderlei, eles sabem que isso que aconteceu, que está acontecendo aqui hoje, essa rádio, todas essas pessoas ouvindo, Deus sabe do processo. No deserto que vocês tiveram que chegar, que passar para chegar até aqui. É no processo do deserto de Deus que dignamente vai fazer a diferença na vida daqueles que creem, que vivem por fé, por obediência, por não aceitar os manjares e olhar, olha, eu não quero os manjares porque tem promessa do céu para minha vida, tem promessa do céu para minha família, tem algo diferente, eu sei que não é fácil, mas o que é edificado na rocha, o vento não destrói, a água não derruba, e a gente começa a entender por que Jesus foi no deserto ser provado, porque ele tinha uma obra comigo e com você. O que Jesus foi tentado ali foi por mim e por você. A cruz que Jesus recebeu era minha e era tua. Porque não haveria motivo para tentar o Filho de Deus e muito menos colocá-lo numa cruz do madeiro. Mas ali veio o certificado de vitória para aquele que diz não no deserto. Quando você diz não no deserto, como Daniel, você pode ser jogado numa fornalha. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, você pode ser colocado numa fornalha para ser queimado. Daniel foi colocado na cova dos leões. Esther, como foi falado hoje, foi provada.
Era muito fácil você dizer sim pro inimigo pelas propostas, dobrar o teu joelho diante da situação e dizer, vou pro caminho mais perto. Tá tudo mais fácil, tem gente facilitando. Deus quer edificar, porque aqueles que são edificados no deserto, aqueles que aprendem no difícil, eles se tornam pessoas sábias, pessoas que têm algo a ensinar, pessoas que têm ali algo a dizer. Eu passei por isso, eu fui provado e eu sei como você vai sair dessa situação. Hoje eu posso dizer para vocês, irmãos, quando eu vim para cá, Deus fez com que as coisas viessem nas minhas mãos e eu tivesse que resolver. Eu tive que virar pedreiro, eu tive que virar pintor, eu tive que virar eletricista, eu tive que virar pai, eu tive que virar marido, eu tive que virar homem, mas antes de tudo isso eu tive que aprender a ser servo. Eu tive que aprender a dobrar o joelho, eu tive que, diante de todos, aprender a confessar que eu tenho um Senhor, que eu tenho um Deus, que a situação que eu estou passando, o deserto que eu estou passando, é Deus que vai resolver. Que a situação que muitas vezes pessoas dizem assim, essa situação é para morrer, Deus diz não, é apenas uma prova para edificar. É apenas uma prova para te fortalecer, porque vem gente atrás e eles vão precisar que você esteja forte. Que você tenha uma boa palavra. Que diante da adversidade do mundo você diz assim, vamos, mas parece que o vento está tão forte, é no meio do furacão, que quando você entra no olho do furacão que está a calmaria. É ali que você consegue ter uma panorâmica, ver como que está tudo e dizer, é esse o caminho a se seguir, é esse caminho que Deus está mandando. É esse caminho que vai restabelecer a minha casa, é esse caminho que vai restabelecer a minha família, que vai transformar, que me vai colocar como um profissional, como uma pessoa que não tinha. Mas Deus vai reverter a situação, porque quando eu sair desse deserto que eu estou passando, eu vou sair como servo do Senhor Jesus. Eu vou sair como uma pessoa que foi provada e atestado. Eu não vou sair melhor que ninguém. Porque eu posso dizer uma coisa, eu não sou melhor que ninguém, mas eu sou servo. Eu aprendi a amar. Eu aprendi a ouvir para depois falar. Porque quando você ouve, você acaba entendendo. E quando você fala demais, você fala junto, você não entende nada. Então como que você pode ajudar alguém? Muitas e muitas vezes eu tive que sentar calado do lado de alguém para saber que ela não tinha o que comer em casa. Eu tive que sentar do lado de alguém para saber que o filho dele tinha ido para as drogas, que a casa dele estava de ponta cabeça, que estava tudo difícil. Eu tive que ouvir para dizer, olha, Jesus tem um jeito para teu filho, para tua casa, para o teu casamento. Não larga teu marido, não. Não larga tua esposa, não. Mas está muito difícil nesse deserto. Eu vou abandonar tudo e vou embora. Eu vou deixar. Você não foi conduzido nesse deserto para morrer. Você foi conduzido para essa situação para que Deus venha transformar a tua vida e você saia dessa situação e as pessoas dizem assim, verdadeiramente é um homem de Deus. Porque eu vi o processo, eu vi o que aconteceu com ele. Ele teve o filho preso, ele teve o casamento quase destruído, ele teve opção de andar com pessoas erradas, mas ele escolheu mudar e entrou do deserto, ele saiu com Deus, ele saiu com Jesus. E diz a palavra de Deus que os anjos serviram a Jesus. Porque se tiveres fome, o inimigo prova e diz assim, faça com que essa pedra se torne pão. Se você é filho de Deus, pula daqui. Os manjares e as provas que o inimigo tem tentado lançar contra a tua casa, contra a tua vida. O não vem de mim e de você. Porque depois de todo esse processo, Deus vai te abençoar de maneira tal. Deus vai te transformar que você inevitavelmente vai ser um testemunho vivo das obras de Deus. Tudo aquilo que o inimigo outrora tentou tirar, tudo aquilo que o inimigo outrora tentou arrancar, envergonhar, vai se tornar honra para Deus. Porque eles vão dizer assim, apesar de tudo que passou, por tudo que foi acusado, por tudo que foi falado, se levantou o melhor advogado e perdeu a causa, porque você serve a Deus. Porque você anda com Deus, você procura ouvir.
Se ouvires os mandamentos e andares no caminho do Senhor, esse deserto não vai ser nada. Muitas vezes as pessoas acham que Deus passa desapercebido. Quanto choro pela madrugada, quanto desejo de desistir de tudo que você já teve, mas Deus colocou no teu coração. Não desista, que eu tenho algo para você, que eu te amo. Aquele sangue que desceu na cruz do Calvário foi por você. Não desista do Senhor Jesus. Não deixe o inimigo mudar a história que Deus tem para você. Hoje eu falo assim que eu vivo os planos de Deus porque Deus é maravilhoso. Eu me sinto muitas vezes como um José. Eu acabei saindo da estatística porque um pedreiro que era pedreiro hoje, eu abro e fecho a loja onde eu trabalho. Eu tenho a plena liberdade de dar o preço, de tratar com as pessoas, de dizer que eu faço, de dizer que eu não faço. Porque as pessoas ali me veem como um homem de Deus e a minha atitude tem que condizer com que eles vejam Deus na minha vida. Eles têm que confiar que eu seja um homem de Deus, porque as minhas atitudes, antes de abrir a minha boca, mostram isso. No deserto, você vai ser provado. No deserto, vai oferecerem manjares para você. Porque você passou pelas águas, porque você recebeu o sinal. Mas é tempo de se virar para Cristo e dizer: Senhor, seja bem-vindo em minha vida. Porque o batismo foi apenas a marca, mas a mudança vem da obediência no deserto. E Deus está te chamando para viver as boas novas, para levar as boas novas de Jesus para tua casa. Mas tem pessoas que dizem assim: mas faz 30 anos que eu sou crente, faz 10 que eu sirvo a Deus, que eu vou para a igreja dele. Está te chamando para viver as boas novas, para trazer para dentro do seio da tua família, da tua casa, o vento de mudança, de prosperidade, de graça. Eu não só digo espiritualmente, mas materialmente, porque Deus, Ele está procurando aqueles que no deserto o adoraram de maneira tal que Ele se alegre e faça da tua vida, como fez com Salomão, Ele acrescente na tua vida, e você começa a dizer assim: olha, Senhor Deus, eu tenho mais que agradecer do que para pedir, porque no deserto o Senhor me deu força para dizer não, mas hoje eu posso dizer que o tempo de cantar a tua presença chegou. E lhe digo, meu irmão, minha irmã que está aí do outro lado, se for enfermidade, Ele cura. Se for problema familiar de gente que você não vê faz tempo, Ele junta. Se prepara para matar a saudade. Se prepare para edificar. Para de correr atrás do passado. Para de almejar o que Deus não te prometeu. Para de querer olhar para o lado, olhe para Cristo, porque tudo que você necessitar, Deus vai providenciar. Eu não sei se é uma casa, eu não sei se é um carro, eu não sei se é alegria espiritual, mas Deus vai te providenciar. Deus vai te providenciar, mulher, um marido fiel. Deus vai te providenciar uma esposa, companheira, fiel em tudo e em todo momento, porque aqueles que andam com Cristo, eles são diferentes. Eles passaram pelo deserto. O ide de Deus. Mas o Senhor deixa eu passar, o Senhor me leva, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E quando Ele conduziu, foi para mudar a minha e a tua vida. Que Deus, Ele venha te abençoar de maneira tal que você seja conhecido como homem de Deus, como mulher de Deus, seja respeitado como servo do Eterno. Que quando a autoridade diplomática, com a pessoa que tem doutorado, sentar ao teu lado, ele vai te respeitar de igual por igual, porque você faz parte de um povo seleto que passa pelo deserto adorando, confiando, crendo e buscando a presença. Você é ministro do Evangelho. Você leva as boas novas. Ah, mas eu não estou nem numa igreja, num púlpito, num altar.
ou nos maiores lugares. Você é o pregador da tua casa, da tua família. Você prega de boca fechada, você prega andando, você prega quando você diz não para os manjares do inimigo. Mas o que te faltar, eu falo pela minha vida, o que te faltar, Deus acrescenta. A minha irmã tem o hábito de dizer assim: não deixa ele ver que ele aprende. Não deixa ele ver que ele aprende. Não sou eu, é Deus. Diante da necessidade, Deus me fez aprender muitas coisas para poder levar o pão para casa, para poder fazer a diferença. Deus me fez a minha vida ser compatível ao que os homens dizem. Mas você ganha X e consegue fazer isso? Eu só digo: é Deus. É Deus. Porque no deserto Deus me ensinou. E eu aprendi que Deus, Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Que Deus venha te abençoar, meu irmão. O meu momento de falar de Deus chega até aqui. Até aqui Deus me trouxe. Até aqui o Espírito Santo me conduziu. E eu peço aos irmãos que, quando for meditar no Senhor Jesus, continue orando. Continue orando um pelos outros. Porque a família é grande. Somos da família de Cristo Jesus. Se preocupe com o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Dê o pão àquele que tem fome. Abre a porta para aquele que não pode. Porque o Senhor tem que prevalecer. Ele vai prevalecer através da minha e da tua vida. Que Deus te faça ser o profeta do momento. O profeta do momento livra as almas da mão do inimigo. Que Deus te abençoe grandemente. Eu agradeço a vida dos irmãos que aqui estão, o convite, e que essa palavra ela surja em vocês o mesmo efeito que surgiu em mim, porque Deus me surpreende, porque eu não consigo fazer esboço. Eu tentei várias vezes, mas eu não consigo, irmã Silvia. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo fala. Deus fala, Deus toma conta, Deus conduz. Eu não preciso de papel. Eu não consigo agradar a todos, porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas a palavra é Deus quem dá. Então, e a palavra que o Senhor envia não volta vazia, né? Não volta vazia. Eu agradeço a vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não posso esquecer que a Dani falou que estaria ouvindo hoje a mensagem. A Dani e o Di. Né? Então, um forte abraço para vocês, viu? Espero que vocês tenham ouvido até o final e que a palavra tenha falado com vocês como falou muito comigo. Fiquei com os olhos fechados, só me alimentando da palavra, porque Deus é bom. Amém. Muito obrigada pela participação, meu irmão, muito obrigada. Amém. Eu falo assim que eu tenho orgulho de ser sua irmã, eu tenho orgulho de caminhar junto com você no Evangelho desse Cristo vivo, que vive para sempre. Glória a Deus. Né? Obrigada, Eva, por você ter vindo, ter participado. Muito obrigada, presbítero Vanderlei. Saúde para você, sua esposa, seus filhos, tá? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero me despedir por hoje. Agradecer vocês que ficaram ouvindo essa mensagem, essa programação. Pois não? Pessoal que entrou no finalzinho, Marcelo, só para falar, a Ana de Souza, né? Aqui interagindo com a gente. A Sueli Veríssimo também. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A irmã de Souza eu falei, né? O irmão Cláudio também mandando a paz. Deixa eu pegar isso aqui. Deus abençoe, viu? Comentou. Os irmãos da cidade de São Carlos. Na verdade é um casal, né? Eu acho que eu perdi no meio do comentário dos vídeos aqui. Mas tem uns irmãos de São Carlos aí que está acompanhando a gente lá na cidade de São Carlos. Tá? Além do irmão Lira, tem outras pessoas. Lira, um abraço, irmão Lira. E outras pessoas de São Carlos acompanhando. Amém. Glória a Deus. E assim, tem ele mudou para São Carlos? Ele mudou. O irmão Lira mudou para São Carlos? Ele mudou. Sim. Olha, saudades e um abraço para sua esposa. A mulher dele louva muito, irmão. Uma unção. Glória a Deus por isso. Saudades, por isso que eu não vi mais eles aqui, né? Apesar de eu estar falando pouco, hoje a pastora Rosana falou assim: você sai muito, só o necessário. Fazer aquilo que meu marido não pode fazer, sou eu que tenho que fazer, né? Mas aí a gente encontra algumas pessoas com aquele sorriso que dá uma alegria no nosso coração, né? Tão bom ver todo mundo assim, bem, lutando, né? Eu não tenho palavras para agradecer a todos que participaram dessa programação. E até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Aproveita usar o espaço, irmã Silva. Quem puder, é lógico que a gente vai pedir
principalmente para quem é de Jaú, tá? Você que é de Jaú, que nos acompanha ou que vai ver depois essa programação que fica gravada, quem tiver aí para doar, tá? Um videogame para uma criança que está doente por causa desse aparelho, né? Entre em contato com a gente, tá? O número tá aí no rodapé passando embaixo do vídeo, viu? Entre em contato conosco, eu vou até você retirar, tá? A criança faz 2 dias que não come, não dorme direito e chora bastante porque esse videogame os pais não têm condição de comprar. Se eu tivesse, eu já teria comprado já, né? E teria levado lá, mas a gente também depende assim da força das pessoas também. Então, quem tiver encostado, às vezes tem criança que tem 2 videogames, até 3, né? E tá encostado lá, que esteja funcionando, viu? Dá um toque pra gente aqui na rádio, eu vou até você buscar aí, vamos fazer a alegria dessa criança aí, né? Eu vejo tanto no Facebook o pessoal vendendo por 100, 120, 150 reais aí, mas nem isso eles têm, né? Para atender, o menininho tem 5 anos, viu? Não entende ainda que os pais não têm a condição de comprar, né? E tá trancado dentro de casa.